E fomos tocando a viagem, ele sentado ali do lado com umas conversas mole, falou de um nisso, falou daquilo, aí nós entramos na estrada. Uma estrada razoável, mas aquele ônibus lá era demais. E essa vibração que esse ônibus dá, ônibus de linha convencional, ele vibra demais. E eu tenho um problema desde garoto, essa vibração me dá aquela... Eu começo a ficar, dá umas pescadas e volto. Aí eu durmo mais um pouco, quando eu acordo já andamos um tempão e assim foi. Pra vocês terem uma ideia, quando eu era office boy eu dormia no ponto inicial e era acordado lá no meio do caminho, porque senão eu perdia. De tanto que eu ficava mole com esse ônibus, e isso não mudou. Já ônibus de viagem não, ônibus de viagem eu sento e fico ligadão, não consigo dormir, tudo bem. É a vibração do ônibus, é certeza isso. E aí eu toquei no assunto, eu perguntei pra ele a história do ET. E o homem já fez cara feia. Ele não tinha ouvido falar, mas eu falei, pô, o cara já fez cara feia, né? Ele falou, moço, o senhor tá indo pra lá? Eu falei, tô indo pra lá, quero ir lá ver o lugar. Faz isso não, moço, besteira, não tem nada pra ver lá, isso aí é conversa mole que o povo inventou. Eu falei, olha, eu não sei se o povo inventou, mas vocês têm um medo de falar nesse assunto? Ele me deixou falando sozinho, levantou e foi sentar num banco lá na frente. Aí eu, caraca, meu, o povo se ofende, sei lá, será que eu tô fazendo uma coisa tão grave assim? Eu tô começando a ficar preocupado. E lá fiquei olhando, aí eu comecei de novo, o ônibus indo, eu comecei a dar aquelas pescadas, e mais uma pescada, aí deu uma dormida que eu caí pra frente, assim, aí os brecou, eu voltei, quando eu voltei assim, ele tava parando na estrada. Aí todo mundo ficou em pé, olhou, o motorista desceu. Aí eu olhava pela janela, mas não conseguia ver direito, ficava em pé, não sei o que. E o povo olhava para dentro, olhava para trás, né? E eu olhava também lá para trás, e não sei o que. E aí ele subiu no ônibus motorista, o carro da frente saía, uma picape grandona, uma picape cabine dupla, daquelas Chevrolet. Era uma das primeiras que saiu cabine dupla, com umas rodonas grandes, bem escura. Tinha um senhor dentro, de 50 e poucos anos, imagino eu. Como é que eu sei disso? Porque coincidentemente, quando eu estava indo para o ponto de ônibus, que eu saí do hotel, eu fui atravessar a rua, essa caminhonete ou alguém com a descrição exatamente idêntica, igual, com o mesmo veículo, exatamente igual, parou. Eu estava atravessando, ele parou na minha frente, atrapalhando a minha passagem. Ele abriu o vidro, botou o braço na janela e falou assim, o senhor quer carona para algum lugar? Não, ele não falou assim, ele falou assim, o jovem quer carona para algum lugar? Aí eu... E ele não tinha sotaque de caipira. Eu falei, não, obrigado, eu vou logo ali no ponto de ônibus. Eu levo o senhor lá. Eu falei, não, muito obrigado. Agradeço a boa vontade. Ele saiu devagarzinho e eu fiquei olhando, e até onde minha visão deu, eu vi ele observando, me observando no espelho. Eu não dei bola. Eu comecei a dar bola na hora que eu vi ele parado na estrada e que o motorista desceu para conversar com ele. E quando o motorista subiu de volta no ônibus, ele deu uma parada antes, ele tem que pular o motor, aquelas coisas todas assim. Ele ficou olhando para trás, olhou, fez assim pro cobrador. Aí eu olhei pro cobrador rapidinho para ver o que ele fazia, ele deu risada, o cobrador deu uma risadinha meio amarela pro motorista, eu já tinha olhado e tal. E aí eu fiquei encucado. Falei, poxa, é muita coincidência. Só que eu ficava esticando os olhos por cima, assim, do para-brisa do ônibus, o cara da caminhonete desapareceu. Era um azul marinho, assim, um azul marinho metálico, uma cor bem escura. Desapareceu, sumiu. E a estrada é toda assim, sobe e desce, então não consegui ver. Depois também não estava assim tão preocupado. Eu achei que era uma coincidência muito fatídica, mas... E fiquei eu lá pescando dentro do ônibus, e dá uma pescada, e outra, e mais uma, aí deu aquelas apagadas compridas. Quando eu abri os olhos, estava lá no sobe e desce dele, plantação desse lado, plantação do outro, e a vibração foi me tomando, a vibração foi me tomando,
E eu dava umas pescadas e dava outra. Aí entre uma pescada e outra, nós chegamos. Eu desci, fui falar com o motorista, para onde eu tinha que ir, para que lado eu tinha que ir. E o motorista desceu rapidinho. Quando ele percebeu que eu ia na direção dele, ele rapidinho saiu correndo e não me deu ouvido e entrou naquelas casinhas que tem, não sei se as pessoas todas lembram disso, mas antigamente era comum nos pontos finais e iniciais de ônibus, tinha uma casinha onde ficava um fiscal com uma pranchetinha anotando hora de saída e hora... E eu queria também saber dele, além de saber para onde eu tinha que ir, que direção eu tinha que seguir, eu queria saber dele que horas o ônibus saía, que hora, de quanto em quanto tempo tinha, se era só um carro que ficava indo e vindo e coisa e tal, ou se tinham mais veículos, porque lá naquele momento no ponto não tinha, só tinha o nosso. Aí o pessoal passou por cima de mim, atropelou, tal, dá licença, cada um foi pro seu rumo, e eu tentando falar com o motorista, mas aí ele chegou no destino dele lá na casinha, já conversou rapidinho com o outro cara baixinho, aí eu, dá licença, aí ficou todo mundo meio assim. Eu olhava de novo para aquele baixinho lá, tinha vontade, não sabia se ria, não sabia se gritava, ele era feio, bem esquisitinho mesmo. Eu repeti para ele, falei, para que direção tem que ir que o senhor me falou lá dentro? Fiquei meio invocado, né? Eu falei, isso é falta de educação, né? Eu falei, você desce aqui, ó, vai direto aqui, a primeira direita você entra, já é a rua que você quer, você pode ir lá para baixo. Eu falei, para onde que é que eu tenho que ir? Para cima ou para baixo? Lá você pergunta lá. Aí o fiscal perguntou para ele, o que ele quer, onde que ele quer? Não, não é nada não, eu já expliquei para ele. E foi como saiu, eu falei, não, faz favor, eu tenho mais uma pergunta, que horas volta esse ônibus? Ah, esse ônibus sai daqui 1 hora. Falei, depois, falei, é de 1 em 1 hora. Tem um carro indo, vai descansar lá e volta. Eu falei, a gente fica, eu falei, só tem 2 ônibus? Só 2 ônibus. Ficava indo um de um lado, outro do outro. Depois de 1 hora eles voltavam. E a viagem durava uns 20 minutos, 40 minutos, vai, que seja. Eu dormindo e acordando, acabei perdendo a noção do tempo e eu não olhei no relógio na hora e agora também é que eu não vou lembrar mesmo, depois de tantos anos, né? Aí eu fiz o seguinte, fui na minha caminhada, mas eu achei que o cara me falou, ah, vai pra lá, eu falei, é capaz de não chegar nesse lugar aí e ficar batendo cabeça. E eu tava com a minha máquina fotográfica, eu tava com um pouco de medo de ficar batendo perna, assim, porque eu falei, esse povo é tudo esquisito, mas não sei quem é ladrão e quem não é, né? Não sei quem tá mal intencionado, ainda mais paulista, né? Que vive pensando mal dos outros. E aí tinha um boteco. Aí tinha um cara tomando uma cachaça lá, eu entrei e fui direto nele, dá licença o cara do balcão. Pois não, eu falei, não, eu só queria fazer uma pergunta. E perguntei pro cara ali, o cara que tava tomando a cana, né? Falei mais baixo, não precisava falar tão alto. Falei, onde é a rua Benevenuto lá, essa rua aí que eu acabei de falar o nome? Aí ele falou, próxima direita aí embaixo, você vai andar mais uns 20 metros aí, aquela ali, ó, aquela rua ali. Aí passou um carro lá e falou, ó, tá vendo, passou? Ah, tá, já entendi. Eu falei, me fala uma coisa, essa parada aí do ET de Varginha aí, ele já abriu um zoião desse tamanho, né? Falei, é pra baixo ou é pra cima nessa rua? Ele falou, moço, o que o senhor quer com isso? Eu falei, não, eu só quero ir no lugar. Ele falou, mas não tem nada lá, essa história aí não, já acabou. Eu falei, não, eu sei. Aí chegou o dono do bar. Vai querer alguma coisa? Eu falei, aí pensei, dá uma cachaça também. Aí botou, eu nem bebo cachaça, tudo piorou. Aí botou a cachaça lá no balcão. Mais alguma coisa, quer comer? Eu falei, não, não quero comer não, obrigado. E eu fui fazer que ia pegar a cachaça, o cara que estava tomando foi pra porta, virou de costa pra mim. Aí eu peguei, quando eu virei, o cara saiu. Aí eu fui até a porta e encostei do lado dele. Falei, moço, fala uma coisa pra mim, por que todo mundo foge dessa conversa? Aí ele encostou bem pertinho de mim com aquele bafo de cachaça, né? E falou pra ele, moço, para com essas conversas aí. Eu falei, mas que conversa? Esse negócio aí que o senhor tá falando de ET, vai, segue seu rumo, isso aí não é bom. O povo não quer mais falar disso. Isso aí complica a nossa vida. Eu falei, nossa, mas... Aí o dono do bar já tava aqui, encostado, saiu de trás do balcão, deu uma volta. O senhor vai querer mais alguma coisa? Aí eu tava com aquela pinga na mão, que eu não tinha nem tomado gole nem nada. Eu falei não, aí ele esticou a mão pedindo o copo,
eu entreguei para ele, por conta da casa, pode seguir seu rumo. Aí eu olhei bem pro mineiro grandão assim, eu falei, não vou nem falar nada, né, o cara é 2 vezes eu, né. Mas de qualquer jeito aquilo tava, aí aquilo me embolou. Me pegou por dentro aquela conversa lá e eu tava achando muito estranho. Achei muito estranho mesmo. Falei, como é que pode? Uma cidade do interior, suspeita-se de um extraterrestre, uma coisa interessante que todo mundo já está falando, explorando o assunto, na minha cabeça, e os caras estão tudo desconfiados. Bom, aí passou um sujeito na porta do bar, que aquele arrepiou meus cabelos. Eu não sei se ele era defeituoso, eu não sei se ele tinha alguma doença, eu não sei se ele era esquisito, mas ele tinha um troço aqui embaixo do pescoço, assim, que parecia uma má formação, que saía pra fora da roupa, aquela coisa comprida, horrível. Um chapéu feio na cabeça, esse chapéu de filtro, né? Chapéu de cowboy, tipo assim, mas de filtro. Meio enterrado assim, até os olhos. Redondão, pesadão, assim, aquele jeitão meio elefantão, assim, sabe que anda assim? Olhou bem pra mim, botou a mão no chapéu, assim, e passou. E só cumprimentou eu. Tinha eu e o cachaceiro. E só cumprimentou eu. E foi descendo na mesma direção que eu ia descer. E eu, quando estava descendo, esse homem estava mais na minha frente, esse esquisitão aí, parecia um bicho. E ele, antes de virar a esquina, na mesma direção que eu ia, para baixo, que eu sorteei ir para baixo, mas ele foi também antes que eu, ele deu aquela parada na esquina assim, deu uma olhada bem assim. E ele sumiu da minha visão, passou o cara da caminhonete para cima, olhando, braço na janela assim, olhando para mim, fez a mesma coisa assim. Ai, arranjei encrenca. Agora eu tinha certeza que eu tinha arranjado uma encrenca. Subiu aquela adrenalina, aquela tremedeira, aquela mijaneira, aquela caganeira, aquela tudoeira. E eu, ó, de volta. Só que o ônibus só vai sair dali uns 20, 25 minutos. Que é mais ou menos o tempo que eu calculei. Aí eu ia perder aquele e ia tomar o outro, que demoraria. Então eu falei, o tempo de eu ir, o tempo de eu ver, fotografar e voltar, já teria passado 1 hora até o próximo ônibus ter chegado. Mas não deu tempo não, era muito eira comigo, eu voltei. Falei, pelo menos lá no ônibus, lá eu conheço o motorista, né? E aí juntei minhas coisas, que eu estava já tirando máquina para fora para começar a fotografar os lugares que eu estava passando ali perto. E comecei a voltar, e olhando para trás. Passei pelo boteco, aí só tinha um movimento do boteco, o pessoal acho que nem prestou mais atenção em mim. E eu voltei e já bati de volta no ponto de ônibus. Cadê o motorista? Cadê o fiscal? Tá o ônibus parado, com as 2 portas fechadas, desligado. Puta, eu fiquei olhando e falei, tem que ter um boteco aqui perto, porque normalmente é assim, eles encostam num bar, numa padaria, qualquer coisa assim. E eu fiquei lá olhando, mas ali na frente assim, sei lá, uma distância qualquer aí do outro lado da rua, eu vi um cara daquele jeitinho também, gravatinha vermelha e tal, passou por um lado, entrou num corredorzinho, aí eu saí de trás do ônibus, olhei, eles iam lá no fundo, aí lá tinha um monte deles, falei, bom, ali é a sede deles, e fiquei assim meio de frente no corredor, olhando o movimento deles lá, porque eu falei, de lá eles vão sair, vão vir aqui pro ônibus, né? E fiquei ali plantado, morrendo de medo daquele homem da caminhonete lá. Bom, tudo bem. Passou aí uns 15 minutos, já tinha fumado uns 20 cigarros de medo. Aí veio o motorista lá. Olhou para mim, ué, já voltou? Encontrou o que você queria? Eu falei, já fui lá, já voltei já. Foi rápido, hein? Eu falei, cara, ele tá tirando sarro da minha cara, ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Aí ele passou por mim, subiu no ônibus, né, entrou, aquele jeitão lá, empurra a porta e tal, entrou, gritou de lá de longe, quer entrar já? Eu falei, quero sim. Pensei, tô mais seguro lá dentro, né. Aí, bom, resumindo, eu entrei no ônibus, dali uns minutos,
Já começou a chegar passageiro, foi acumulando lá, chegou lá, saímos, viagem de volta. E eu nem vi o que eu tinha que ver, nem cheguei direito em Varginha. Cheguei e já voltei. Na verdade, acho que eu não lembro de nada lá, porque depois de tudo que me aconteceu, eu só pensava em voltar pro hotel e ficar seguro lá em Três Corações, já o mais longe, e voltar para São Paulo. E aí, no ônibus eu ainda tentei relaxar um pouco, tirei a máquina fotográfica, tirei umas 2 fotos, tirei umas fotos pessoal dentro do ônibus, mas ninguém queria muito olhar pra minha cara. O cobrador era o mesmo, já sabia da história, cada vez que eu passava com a máquina assim, ele fazia assim com a mão. Falei, gente do céu, né, meu, o que que eu fui arranjar, né, meu? E no fim eu nem vi o que eu queria ver. Eu queria ir lá no lugar, pelo menos, tirar uma foto para quando meu filho crescesse. Falar, isso foi uma história que contaram na época em que você nasceu e coisa assim do tipo e tal. Mas não deu. Bom, tudo bem, sem problemas, eu venho voltando, no meio do caminho na estrada o ônibus parou de novo. Parou, eu olhei e já estava esperando ver a tal da picape. Não, estava entrando um passageiro. E entrou um passageiro. Quem que entrou no ônibus? Aquele cara estranho com aquele troço no pescoço. Falei, gente, como ele fez isso? Ele estava indo para lá, eu voltei, eu estou no ônibus, ele não teve tempo de chegar aqui. A menos que ele pegou um carro e veio até aqui. Aí eu fiquei apavorado, né? Falei, gente, como é que pode? Igualzinho, tudo do mesmo jeito, não mudou de roupa, não era uma outra pessoa parecida, era o mesmo cara. O mesmo. Parecia um monstrinho assim, uma cara estranha, tinha uma cara de tartaruga. Mas o que me assustava era aquele negócio que ele tinha aqui assim, ó, parecia... sabe o que parecia? Uma pessoa com muita idade que já um dia engordou e depois emagreceu e ficou sobrando aquelas peles assim, aquele troço saindo para fora da roupa. Ele tinha uma mão grossa assim, as costas da mão, parecia que ele tinha tido umas feridas na mão e tinha ficado umas cicatrizes estranhas. Falei, deixa pra lá, vai, coitado do homem, né? Mas eu estava desconfiado, porque como é que o cara saiu da cidade e chegou aqui no meio da estrada muito antes do ônibus? E aí ele sentou, eu tinha passado para frente, eu tinha acho que ele sentou na linha do cobrador ali, perto do cobrador, do outro lado oposto. Quando passou por mim, ele fez aquele sinalzinho que ele fez, depois ele põe a mão no chapéu assim, dá uma balançada na cabeça, assim, como se fosse tirando o chapéu, né? Eu cumprimentei com a cabeça, mas aí eu já tremia que nem vara verde. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu tirava a câmera, tipo assim, bom, vou tirar a câmera e começar a mostrar que eu estou tirando foto, se eu escondo a câmera, se eu pulo para fora do ônibus, eu não sabia o que fazer. E sozinho, né? Porque ali eu não ia ter ninguém para me ajudar, né? Já que estava todo mundo fugindo do assunto, eu não ia ter ninguém para me ajudar. E não ia ter mesmo. E o homem sentado ali atrás, cada vez que eu olhava assim discretamente, ele estava olhando para mim com um sorriso quadrado na cara, assim. Puta, ele quer parecer simpático, ele é simpático. Que caramba que é esse cara, né, meu? Tá muito esquisito. E eu tô indo e vendo a hora que chega e começou de novo aquela moleza de pescar. E eu falei, não, agora tem que ficar ligadão, quero ver o que tá acontecendo, né? Quero saber o que tá acontecendo porque essa história não tá boa. E o sujeito sentou do meu lado. Do nada, simplesmente ele sentou do meu lado. Calor, né? Aí eu, Mas o cara era rechuchudão assim, ele sentou e já me espremeu. Eu fiquei meio assim, sabe quando você já fica esmagado no canto? Aí eu tentei me ajustar assim, mas eu senti que ele firmou o corpo e não deixou. Falou, o senhor já está de volta? Eu falei, sim. Mas do que o senhor está falando? Não, é porque eu vi o senhor lá na cidade. Eu falei, é verdade, aí eu não aguentei. E o senhor, como é que chegou tão rápido aqui na estrada? Peguei uma carona com um amigo, mas ele entrou ali numa quebrada ali e eu tive que ficar na estrada. Eu falei, por que o senhor não tomou ônibus lá na saída da cidade? Ah, não, tá muito calor para ficar no ônibus, ele me trouxe no instantinho. Eu falei, depois o senhor não... Ele falou assim, mas você não está querendo saber demais de mim? Aí eu virei para ele e falei, eu acho que quem está querendo saber demais é o senhor, porque tá me perguntando se eu voltei, não sei o quê. Ele falou assim, você encontrou o que você estava procurando? Eu falei, na verdade não. E o que você estava procurando? Eu falei, ué, que estranha a sua pergunta, senhor. Eu não lhe conheço, o senhor está me especulando, a troco de quê? Ele falou assim, você não sabe quem sou eu, né? Eu falei, não faço ideia. Ele falou, todo mundo me conhece aqui na cidade. Eu falei, eu imagino se o senhor é daqui, né? Ele falou, todo mundo sabe da minha vida aqui na cidade.
tá bom, tá legal. E cruzei os braços, olhei pra frente, não quis mais prosa com o cara, e ele lá. Aí pegou, se ajeitou e virou. O senhor sabe que gente curiosa se dá mal? Ah, gente. Olha, eu quase fiz nas calças naquela hora lá. Porque eu falei, agora acho que eu vou morrer. Sinceramente, eu achei que eu ia morrer. Eu falei, não vai ter jeito e minha família não vai nem saber onde eu tô. Eu falei, mas por que o senhor está falando isso? Foi porque você é um bocado curioso, né? Eu falei, eu acho que é mal de família, já nascemos todos assim na minha família. E isso tem nos ajudado bastante. Ele falou, mas curioso morre cedo. Aí eu falei, eu vou ter que partir para a ignorância. Não sei se eu vou encarar esse cara, mas eu vou ter que partir para a ignorância e pular para fora desse ônibus, né? Aí eu armei o cotovelo assim na barriga dele. Ele falou, o senhor pode levantar, por favor? E aí que ele fez mais força para cima de mim. Ele falou, você é muito curioso. Curioso demais. E curioso morre cedo. E ficou em pé, virado para mim. Quando eu fui tentar levantar, que eu falei, vou encarar ele em pé, né? Eu dou um safanão nele, quem sabe eu consigo sair, né? A máquina estava embrulhada em mim já, atravessada, a máquina não precisava segurar. Ele pôs a mão, deixa eu ver, ele estava de frente, a mão esquerda assim, ó, tampando minha cara. Então ela ficou assim, eu não conseguia enxergar. Aí eu lutando com a mão do cara. Não conseguia nem mais respirar, não conseguia quase falar. E eu fazia mais força. E ele colocou, eu senti que ele colocou o joelho no meu peito, quer dizer, aí ferrou de vez, né? Um cara grandão. Eu franzino. Não ia aguentar tirar o cara de cima de mim. Eu falei, vou pedir socorro, né? E comecei a querer gritar socorro, socorro. Ele escorregou a mão assim, mais para baixo, tampando também minha boca, então o meu socorro ficava meio atrapalhado, amassava meu narizinho. E eu não conseguia me livrar, e eu falei, bom, eu vou me ferrar. Eu vou tentar alguma coisa. E aí me toquei da papada dele. Eu falei, se eu pegar ali eu machuco. Comecei a trazer ele para baixo, vim trazendo, ele já estava quase cara comigo. E eu escutava ele sussurrar alguma coisa, ele sussurrava alguma coisa. E eu, com muito custo, assim, consegui abrir os olhos, né? Aí consegui ter uma visão. O que que eu vejo? Eu, com as duas mãos na gravata do motorista que estava no banco da frente, dizendo para mim, moço, acorda, nós chegamos em Varginha.